Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. As pessoas precisam conhecer a sua história. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Açoite mais uma vez, com força! O imperador declarou o cristianismo um culto proibido. Paulo de Tarso, seu maior infrator. Por esse crime, a punição é a morte por decapitação. Decreta o imperador Nero. A saúde dela não melhora. Ela vai ficar boa. E se não ficar? Ele dita alguma coisa ao grego. Uma história. Que sabedoria eu posso dar? Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Eu esperava mais. Pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo que eu fiz por Cristo. Estou preocupado com os documentos que estão sendo produzidos no coração da minha prisão. Considerem o grego uma ameaça a Roma até prova em contrário. Eu reuni homens dispostos a invadir a prisão e libertá-los. Para quê, Cássio? Justiça! Por que vocês culpam a si próprios e não culpam aqueles que o mataram? Quem mais eles tiraram de vocês? Eles querem retaliar, querem vingança. Talvez não estejam só tramando uma fuga, mas uma revolução. Vingança. Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. É o que acontece ao se confiar em Deus. Os seguidores da sua seita são espancados, estuprados e mortos ao bel prazer. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Até ovelhas se revoltam se açoitadas com muita força. Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso seminário As Cartas de Paulo, na sua terceira edição. Nesse ano, trazendo como tema central a Carta aos Coríntios 1. O seminário é organizado pelo Grupo Espírita Maria Dolores e pela ONG Caminho do Bem, da qual eu sou presidente. Alguns avisos iniciais. Teremos durante o dia inteiro quiosques de lanches distribuídos no salão e aqueles que quiserem comprar tickets para o almoço, que será servido na quadra no espaço externo, devem adquirir seus tickets até as 9 horas de hoje. Visitem a livraria, onde teremos para venda os livros dos palestrantes professor Severino Celestino, Rafael Lavarini e várias obras da codificação. E a nossa lojinha, claro, com lindas camisas da ONG Caminho do Bem e diversos souvenirs. E aproveitemos o dia com muita alegria e com o espírito entregue ao amor, pois esse será um tema muito abordado ao decorrer do dia. Embarquemos agora rumo aos caminhos de Damasco, num encontro inesquecível com Jesus e Paulo de Tarso.
convidamos a dirigente do Centro Espírita Amor e Caridade de Carpina, Mercedes Almeida, para proferir a prece da abertura do nosso seminário. Bom dia a todos. Cá estamos nós para iniciarmos mais uma etapa de estudo, mais uma etapa de trabalho, mais uma etapa de reflexão. Sendo todos nós que aqui estamos brindados com a real possibilidade de voltar aos tempos do Mestre. Então, que Ele, o Mestre Divino, este que tem inspirado a essa casa, Maria Dolores, a ONG, o Caminho do Bem, Ele que tem inspirado para que esses trabalhadores que aqui estão e que aqui estamos, possamos verdadeiramente buscar o alimento que nos saciará a fome do Espírito, a fome dos nossos espíritos. E retornando a estes tempos memoráveis, onde a humanidade foi brindada pela presença física do Mestre, recordamo-nos que Paulo de Tarso que já havia iniciado o seu trabalho, Paulo de Tarso que fora convertido ali na estrada de Damasco, Paulo de Tarso que antes perseguidor, ficava já a pensar antes que o encontro se desse. O que vale as conquistas do mundo material? O que vale tudo aquilo que estava descortinado para o seu porvir? O que vale? Muitas vezes as conquistas materiais e o aconchego de certos amigos que o buscavam, e agora ele já pensava, o espírito já estava preparado para imaginar se aquilo tudo valia a pena. Ele seguia em si mesmado, falou o Espírito Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Ele pensava, se tudo valia, todo aquele trabalho empenhado da sua juventude, o desejo de se sobressair, se aquilo valia a pena. Foi quando, no momento inovidável, na estrada de Damasco, ele perguntaria a Jesus ao vê-lo diante de si, Senhor, o que queres que eu faça? Momento mágico daquela conversão, fora preparado momentos antes, quando as dúvidas no seu espírito já se faziam. E aí, entregue ao trabalho, com a dedicação e amor de todas as suas horas, impondo-se e aceitando todo tipo de sofrimento, quando o trabalho já estava a produzir os frutos grandiosos, bem fazendo a muitas das criaturas aquilo que ele estava a fazer. Ele ficara a pensar, como fazer para atender às diversas solicitações que chegavam de toda parte, onde lhe pediam orientações para as igrejas nascentes que ele ajudara a fundar e fundara. Como atingir a todos aqueles corações que sequiosos, como hoje ainda continuamos a estar sequiosos, como fazer em tal ou qual situação? É quando, de forma inspirada, porque seu espírito entregava-se verdadeiramente a bem servir a Jesus, Jesus lhe aparece e lhe dá aquela valiosa colaboração. A grandeza de um trabalho independe da presença física do missionário, daquele que está fisicamente aquele trabalho a realizar. Poderia ouvir as cartas. Ele, a partir dali, encontraria a presença sempre constante de Estevão ao seu lado. Ele vibra de emoção. As cartas, a partir dali, a partir daquela revelação, seriam redigidas, atingindo os corações daqueles que iriam seguir as pegadas luminosas do Mestre.
As cartas seriam escritas a partir do dia seguinte, porque a primeira solicitação no dia seguinte chegara. As cartas. Esse conteúdo maravilhoso que o Maria Dolores e a ONG se propõem a realizar. E essas cartas elas possam verdadeiramente ser avaliadas, analisadas, estudadas, não apenas hoje. Que o conteúdo maravilhoso dessas cartas possam transformar os nossos corações e que aqui possamos, nesse momento, inovidável também, inesquecível momento, onde sabemos que a presença espiritual de toda a equipe daqueles que lidam e trabalham para Jesus estão. Que possamos, Jesus querido, sairmos tocados por esse conteúdo que nos vai ser relembrado. E tocados por esse encontro inovidável, pelo conteúdo que aqui será exposto, a gente possa divulgar cada vez mais a mensagem grandiosa de Jesus, o exemplo da conversão de Paulo e seu constante trabalho de fidelidade, possamos nas nossas casas espíritas, nos nossos lares, na nossa vida profissional e principalmente pela interioridade que nos caracteriza, e possamos todos, à semelhança de Paulo, escrever cartas vivas no coração das pessoas que transitam conosco nesse momento tão difícil pelo qual a sociedade terrena está a passar. Ilumina, Jesus, ampara, fortalece, intui os palestrantes que aqui vão passar. Intui-nos também para que levemos esse conteúdo vivificador, mais uma vez eu digo, para o cotidiano do nosso viver. E assim, Jesus querido, agradecidos todos pela oportunidade da realização desse evento, pedimos a tua proteção para todos eles que o organizaram e deram um pouco de si para que a grandiosidade do evento seja daquilo que eles tanto fizeram por chegar a acontecer. Protege, ilumina e ampara cada um de nós, e assim, inspirados na certeza da tua presença e dos teus emissários, que possa, aqueles que estão a dirigir o trabalho na manhã de hoje, possa dá-los por iniciado na tua santa e na tua bendita paz. Paz para todos. Para proferir a palestra de abertura do seminário As Cartas de Paulo desse ano, com o tema O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, Coríntios 13:17. Vindo das terras mineiras da cidade de Uberlândia, convidamos ao palco o palestrante Vitor Hugo. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria, privilégio, uma honra estarmos aqui nesta manhã de sábado para a gente prosear. Eu espero de todo coração que nessa conversa boa, nosso querido apóstolo Paulo, Estevão, Abigail, Gamaliel, essa gente boa do mundo espiritual que hoje fazemos menção, possa estar juntinho de nós. Eu peço desculpas por estar tossindo só um tiquinho, mas vai dar tudo certo. Tá. Nós hoje pretendemos comentar a carta aos Coríntios, no seu capítulo 13, o versículo que já foi mencionado. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E para a gente começar o nosso tema, vamos começar do alto, do horizonte, para depois a gente sentir aonde a gente está
Mas primeiro, o horizonte que se descortina sob as luzes, sobretudo da doutrina espírita nesse instante. São Vicente de Paulo, na questão 88A do Livro dos Espíritos, vai nos dizer assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Observemos que o que o Espírito faz aqui é construir para nós os horizontes da imortalidade. A lei do amor representa um instrumento divino com o qual Deus orienta, regula e dirige toda a criação. Isso quer dizer, se você observar nos mínimos detalhes a criação, há uma finalidade superior. Há um objetivo nobre. Nenhum movimento divino escapa ao amor. E é curioso nós vislumbrarmos as perspectivas de amor que aqui são construídas, porque ela parte de um elemento central. O amor aqui é a conexão. O amor é a conexão. É o trabalho da unidade. Isso quer dizer, tudo que Deus faz tende sempre para a unidade. A harmonia entre as partes seria uma possível definição para a unidade. Toda iniciativa divina tem a ver com isso. Em harmonizar, em orientar os corações para esse vínculo perfeito. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, guardando a unidade do Espírito pelos vínculos de paz. Isso quer dizer, para essa unidade se dar, não existe um outro mecanismo senão a paz, a pacificação. Mas vejamos, o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. O que São Vicente está trazendo aqui? Seja a matéria, seja o espírito, todos os elementos da criação são orientados pelo amor. Na matéria existe uma força de atração que nós poderíamos considerar aí sendo o amor. Como vai dizer Emmanuel também, André Luiz, por exemplo, ao reconhecer que ali nos princípios subatômicos, essa energia rege a vida. Essa energia sustenta a vida. Essa energia orienta cada mínimo movimento inteligente. Mas se na matéria é a lei de atração, a representação sublime do amor, no plano do espírito é um pouquinho diferente. Porque como ele vai dizer, ao inverter tudo isso, ele vai considerar que o amor é a lei de atração. Enquanto na matéria é um determinismo, a aproximação, a conexão, o vínculo, no plano do espírito é a vontade, é a decisão que orienta. Você quer estar perto, quer estar junto, porque você quer. Não existe, por isso, uma imposição, mas o amor se torna a lei de atração porque nós nos dispomos a estar conectados. Na matéria, não. Tudo vai se encadear por uma ordem inexorável. Mas no plano da alma, o amor, ele é uma decisão. O amor é uma decisão. Esses são os horizontes que a doutrina espírita descortina para nós, elevando uma reflexão para o mais alto patamar. Porque se nós pensamos sob as lentes da doutrina espírita, a gente vai ter que atentar-se àquilo que é da ordem do invisível, aquilo que é da ordem do espírito.
o nosso paradigma, por exemplo, não pode ser o corpo. O nosso paradigma de amor não pode ser o corpo. Precisa ser a alma na sua imortalidade divina. Seguindo então, depois de analisarmos esse panorama, é justo voltarmos para esse versículo paulino. Porque esse amor que Paulo está falando na carta aos Coríntios está bem relacionado àquilo que São Vicente está descrevendo. Um amor sublime, o amor elevado ao seu mais alto patamar. Se a gente for olhar, parece assim, até bastante idealista. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ok, parece bem idealista. Mas se nós olhamos para a nossa vivência diária, parece que existe só uma pequena diferença do nosso amor, do nosso afeto, para essa perspectiva tão sublime erguida aqui pelo apóstolo Paulo. É justo nós destacarmos 2 detalhes. Paulo, ele escreve sobre o amor para a comunidade talvez uma das mais depravadas. Segundo, Paulo escreve sobre o amor diante da sua história, aonde nós vamos encontrar os 2 piores erros justamente relacionados à comunidade de Corinto. Porque tanto a sua futura noiva, né, tanto o seu melhor amigo, aos quais ele acabou matando, uma de desgosto e outra pela sua violência, os 2 eram dessa mesma comunidade. Uma lição preciosa, talvez, porque ele vai falar desse amor mais sublime diante de corações que talvez não conhecessem a extensão desse amor e diante da própria história que o levaria a considerar os próprios equívocos e os próprios enganos. Mas ele traz esse elevado conceito de amor que o nosso querido amigo Severino Celestino vai tratar, né, mais do início dessa passagem, e a gente ficou aí com a síntese, porque a gente pode dizer, né, de tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai falando até o final, esse último versículo é como se fosse a síntese daquilo que ele pressupõe. Só que eu gostaria de trabalhar uma primeira pergunta, porque sim, o amor é essa força divina, e quando a gente pensa nele, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A primeira pergunta que eu acho que a gente poderia se fazer: quanto é o seu tudo? Quanto é o seu tudo? O quanto você já consegue sofrer? O quanto o seu amor já consegue crer? O quanto o seu amor já consegue esperar? O quanto o seu amor consegue suportar? Porque eu sei que o tudo divino é tudo. Mas se a gente olhar para o nosso tudo humano, talvez não seja tudo. Seja menos um pouco. Às vezes menos do que a gente gostaria. Então a pergunta é: quanto desse tudo já compõe o meu amor e o amor de cada um de nós aqui? Porque o amor divino, eu tenho certeza, você pode fazer as maiores burradas e nem uma vírgula da disposição divina em te amar vai ser mexida. Não se mexe. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você pode fazer as maiores burradas. O divino vai olhar para você e falar assim: vamos recomeçar? Ah, mas eu fiz isso. Não importa. Tudo certo. Vamos recomeçar? Ah, mas a minha vida é... Vamos recomeçar? Porque quanto mais maturidade, mais força. Só que a questão é, nós não estamos aqui simplesmente para cultivar um idealismo que poderia apenas vislumbrar paisagens. A gente está aqui para forjar nossos caracteres.
E é por isso que essa pergunta é fundamental. Quanto do nosso tudo já é construído na prática? Quanto desse tudo já é real na nossa vida? Porque às vezes a nossa capacidade ainda de sofrer no amor ainda é limitada. E sem nenhum julgamento. Às vezes a nossa capacidade de suportar nas bases legítimas do amor ainda é limitada. Está tudo certo. Porque nós vamos ver com Lázaro um percurso interessante que o amor vai fazendo na história humana. Diz ele, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, no ápice, no mais sublime patamar, há o amor. Só que ele é fruto, ele é uma consequência natural de alguma coisa que acontece, de um progresso que é construído, que é estabelecido. E aí continua. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quanto instruído e depurado, tem sentimentos. Então, os patamares que o amor percorre no coração humano, começa no instinto, vai para a sensação e alcança o sentimento. O instinto determina necessidades. O amor em nós, em primeiro instante, ele vai falar das nossas necessidades, necessidades básicas, que nós vamos procurar inconscientemente estar cumprindo. Podemos observar, o ser humano que viveu nas cavernas, ele não tinha dimensão, mas o amor o regia, porque quando ele começa a se organizar em sociedade, há uma necessidade ali que o amor determina, pertencimento. Quando ele começa a perpetuar a espécie, a formar famílias, há essa energia o movimentando nos mínimos detalhes. Quando ele começa a desenvolver a comunicação, a interação, todos esses mecanismos inconscientes falam dessa energia que movimentava. Instinto orienta necessidade. Mas esse ser, que até então estava submergido em mecanismos inconscientes, começa a refletir sobre o amor em si. E o amor vai surgir na expressão do interesse ou do desejo. E por causa dos interesses e desejos, nós vamos ter sensações. Porque esse ser humano começa a ambicionar, começa a querer. E porque ele quer, o amor se movimenta dentro dele sob de diversas maneiras. Porque, acrescido a sua necessidade, ele começa a vislumbrar o seu livre-arbítrio. Ele começa a vislumbrar o seu livre-arbítrio. Se até então, por exemplo, o amor determinava a necessidade da reprodução, da perpetuidade da espécie, esse interesse, esse desejo pode fazer com que esse ser humano comece a olhar e selecionar melhor aquele com quem ele se relaciona. E a se basear, por exemplo, em um padrão ou em outro. Falar, aquele ali ou aquela ali é mais interessante, enfim, por esse e aquele motivo. Porque o interesse começa sendo esse ser humano fazendo a reflexão. Só que ele ainda sustentado e baseado dentro de um paradigma mais materializado. Por isso que ele é avançado, mas corrompido. Porque quer dizer, esse ser humano ainda é determinado pelo paradigma material. E aí a gente pode pensar hoje, o qual a nossa sociedade está sujeita ao paradigma do interesse, do desejo. Porque existem padrões estéticos, por exemplo, estabelecidos. Eu, por exemplo, não faço parte desse modelo ideal de homem perfeito. Não sou loiro, olho azul, não sou branco, enfim. Mas eu tenho meu valor, né? Tá tudo certo.
Tá perdoado? Dá para conviver um tempinho, né? Mas veja, se o meu amor é só sensação, eu vou ficar preso. Se ele é só querer e interesse, eu fico preso. Porque aí, tudo bem, eu tenho necessidade de pertencimento, mas quem que eu quero que sejam os meus pares? A socialite, vamos dizer assim, o grupo Black Card, o pessoal que tem dinheiro, quem vai poder me dar influência? São paradigmas humanos que estão estabelecidos dentro da sociedade, porque o amor, nesse patamar, ele representa uma energia de conexão, mas uma conexão guiada pelo interesse. Uma conexão regida pelo desejo. Só que todo desejo é fugidinho. Todo desejo passa. E aquilo que é aparente, o apóstolo Paulo vai dizer, da carne nada se aproveita. Então, tudo que é da ordem do desejo e do interesse vai vir por água abaixo. Desaba. Porque o interesse e o desejo não são suficientes para sustentar o amor no espírito. A gente oscila. E na mesma hora que está apaixonado, desgosta. Porque você vê, se você é atraído, por exemplo, por um determinado estereótipo, no âmbito relacional, você vai ver que a vitrine, que a fachada não sustenta afinidade nem comunhão. Então tem muita gente que vai para o mercado afetivo, né? É uma expressão que hoje em dia, infelizmente, as pessoas têm usado. Se você for baseado nos estereótipos, você vai ver a fachada, a vitrine não sustenta afinidade nem comunhão. Porque o amor no plano do espírito está relacionado a um outro trem. A um trem muito mais especial. Por isso que o nosso amigo Lázaro, grande Lázaro, ele vai falar a respeito do sentimento como o ponto mais alto. Porque se não é o amor pelo sentimento organizado sob a perspectiva da necessidade ou do interesse, ele ultrapassa. Ele ultrapassa. Às vezes, pode ter um pouquinho de interesse, de desejo? Pode. E vai fazer parte. Pode estar relacionado a uma necessidade natural? Pode. Mas a grande questão é, existe a vontade. E no plano do espírito, só a vontade pode sustentar qualquer conexão. Porque tem a ver com uma disposição genuína do espírito. É o amor que emerge da vontade, que sofre, que suporta, que crê, que espera. Porque o amor da necessidade, não. Nem tampouco o amor do interesse. Mas como dissemos, a vontade não despreza os dois primeiros, mas ela avança para além. Porque na paixão, por exemplo, você pode conhecer alguém inicialmente por um interesse. Ou pode começar por uma necessidade. Mas tudo bem. A grande questão é, e o depois? Porque é muito curioso quando a gente percebe que lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai discutir sobre a utilidade do prazer nas nossas relações. Sobretudo na relação do espírito com o mundo. Por que que Deus estabeleceu o prazer dentro da criação? E aí os espíritos vão dizer, instigar a tentação e desenvolver a razão. Então nós estamos expostos por Deus, somos orientados pelo divino, para que a gente experiencie essas vivências. O prazer serve justamente como elemento de vínculo, porque a gente vai se expor pela tentação.
Mas tem um elemento central: precisa existir o desenvolvimento da razão. Precisa existir reflexão. E isso é natural que surja com o tempo. Surja com o tempo. Por isso, se a primeira palavra do alfabeto divino é o amor, a segunda, como Lázaro vai dizer, é a reencarnação. Porque é um atestado de que é natural da jornada evolutiva que a nossa noção de amor, ela progrida com as muitas existências. Emmanuel vai dizer que para a gente cientificar-se de uma experiência é justo nos indagarmos quantas horas a gente tem vivendo aquela determinada experiência. Para a gente ter dimensão do que ela representa, é justo a gente pensar quanto tempo investido tem aqui. A gente pode pensar de forma mais prática. Quantos casamentos você já teve nessas muitas existências até aqui, por exemplo? Quantas amizades? Quantos vínculos, quantas conexões já foram estabelecidas até aqui? Porque um espírito puro é um espírito que deve ter pelo menos o quê? Uns milhões de cônjuges na ficha dele assim, ó, de afetos. Já conviveu com cada bagaceira assim, cada coração, que quando ele olha para trás ele pensa assim, meu Deus, álbum de figurinha aqui, não é possível. Olha lá, mundo primitivo, eu estava convivendo com aquela pessoinha abençoada. Prova e expiação, olha aqui onde que eu estava com a cabeça. Imaginemos, porque vai ser natural. E é muito curioso a gente trabalhar até a universalidade, não é? André Luiz, quando ele percebe que perdeu o lugar quentinho dele da cama, lá no mundo espiritual, dá uma zebrinha. Porque ele pensa assim, oi, meu amor? A gente não era, né, together, juntinho para sempre. O que aconteceu? Porque é um exercício de imortalidade, por exemplo, você desencarnar e ver que aquele coração que você conviveu um tempinho bom, já está falando eu te amo para outra pessoa. E aos espíritos desencarnados que estão aqui, Deus lhes abençoe. Porque Meimei passou por isso. Quando ela teve que perceber que o companheiro que tinha ficado na Terra estava apaixonando de novo. Mas olha o dinamismo das relações. Porque tudo vai tender para o amor. Tudo vai tender para o amor. Todo investimento divino. Só que a gente é chamado a construir sentimento. Não interesse, não simplesmente desejo, não simplesmente necessidade. Não é porque eu estou carente, porque eu preciso pertencer, não é porque eu quero. Existe uma reflexão mais consciente e mais profunda nisso tudo. E é por isso que surge a palavra reencarnação. Porque essa força em nós vai se educar. Emmanuel, por exemplo, lá no Palavras de Vida Eterna, e aí a gente vai percorrer por duas mensagens dele aqui. Ele vai comentar esse versículo paulino e ele vai dizer assim, ó: o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvairos cometidos em nome do amor. Então ele está falando assim, se a gente ligar o jornal, tem muita coisa que está ali, se a gente for entrevistar quem cometeu, a pessoa vai falar assim, não, é porque eu amava fulano. É porque eu amava ciclano. Por isso que eu fiz isso. Por isso que eu cometi aquilo. E aí ele vai dizer, homicídios são perpetrados publicamente. Às vezes alguém, falar assim, eu amo a minha família, eu honro o nome dela, eu vou lá matar quem prejudicou um da gente. Em nome do amor eu vou matar o outro. Em nome do amor, eu vou lá matar aquele que é de uma religião diferente. Aquele que tem uma orientação sexual diferente. Porque não é possível que exista
outras coisas além do meu paradigma. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria, perversidade aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Se você for perguntar, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Não, porque eu amo aquilo outro. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores, infelizes crianças, em toda parte, sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Então dá para ver no nosso panorama atual. Olha a política, que ainda hoje deixa resquícios. É por amor que muita gente está odiando os outros. Por amor. Mas aí ficaria para a gente pensar, qual a natureza desse amor? Qual a natureza desse amor? Você falar assim, não, agora eu não converso mais com fulano. A partir de agora, acabou minha relação com o ciclano. Por amor à verdade. Aí eu te faria a pergunta, é isso? É essa perspectiva de amor que tudo sofre, que a gente vai adotar? Um amor que estabelece fronteiras? O amor que se ergue sobre barreiras e bater no peito, e às vezes até em nome do espiritismo, se colocar nessa conduta imatura? Nessa postura inconsequente? Olha o que Emmanuel vai dizer. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência. Os enganos da posse, os erros da impulsividade, os desacertos da pressa. Porque a questão do egoísta não é que falta amor para ele. A questão do egoísta é que excede o amor por ele mesmo. E nesse sentido, como Emmanuel está dizendo, é esse apego que ainda denota a nossa inferioridade. Porque a gente pode crescer em princípios, mas o amor pede para crescer em dimensão. Esse é o desafio do afeto. Começa com a gambiarra biológica. Deus te coloca numa família. É um empurrãozinho falando assim, vai lá. Gambiarra. Porque a gente precisa lembrar, o que é do Espírito, é do Espírito. O que é da carne, é da carne. Nem toda relação biológica vira relação espiritual. Gambiarra. Só que é gambiarra divina. Porque dá mais certo do que errado. Há um empurrãozinho celeste para as relações, para os encontros. E nesse sentido, a reencarnação trabalha com uma coisa chamada pedagogia das posições. Pedagogia das posições. Isso quer dizer, você nunca vai ficar no mesmo lugar. Você vai visitar todos os lugares sociais possíveis. Por quê? Porque isso dá complexidade para o seu afeto. Porque se eu encarno numa existência e falo assim, o meu grupo é esse, eu faço parte dessa cultura, aí vem a mão da desencarnação, você entra para a fila, vai lá, faz o credenciamento, o check-in, beleza, puf, encarna. Aí você vai mudar de cultura. Se antes você falava assim, eu sou desse grupo, aí você encarnou no outro grupo,
noutra cultura, o que você vai começar a fazer? Agora eu sou desse. Vira folha? Não. Mecanismo divino de amadurecimento. Porque a gente vai visitando os contrastes para que a nossa percepção de realidade ela não esteja estigmatizada. Só que é claro, no trânsito reencarnatório, o espírito faz o quê? Carrega às vezes alguns preconceitos. Então ele mesmo pode não se perceber da forma mais profunda na posição que agora ele se encontra. E pode pensar, what? O quê? Por que eu vim parar nessa condição, desse jeito, sob essa conjuntura? Mas há uma coreografia divina que faz a gente mudar de papel. Papel pedagógico. Porque a experiência, no dizer de Jesus, revela tudo no momento devido. Deus não precisa ficar batendo cabeça com a gente. Falando, seu ignorante, burro. É só você reencarnar. E você começa a pagar a língua até não poder mais. Eu nunca vou amar pessoas de tal jeito. Ih, meu amigo, te prepara. Deus é bom. E ele não faz violência e nem afronta. Só fala assim, bora lá? O toboágua tá aí, ó. Banheirinho de hidromassagem está te esperando. Uber, iFood, tá tudo incluso no pacote. Open Bar, 9 meses de nutrição para recomeçar. Vamos lá. Porque o espírito que vive, o espírito que passa pela experiência, ele não consegue ficar do mesmo jeito. Só se você quiser ser uma coisa, uma topeira. Se você quiser, tem jeito? Tem jeito. Só que aí você vai escutar uma coisa. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Uma coisa. Porque todo o processo evolutivo é Deus te empurrando para frente. A fala de Jesus para Saulo é, olha, deu tudo errado até agora. Calma. O que você precisa ter noção é, a vida vai te empurrar para frente. Só não o atrapalha. Pelo amor de Deus. Só não atrapalha. Porque todos nós somos postos em cenários de crescimento. Expostos a experiências que vão modular a força do amor que se movimenta nas nossas almas. Há diferentes aguilhões que vão nos fazer lembrar das nossas necessidades, repensar os nossos interesses e desenvolver as nossas vontades. Porque Saulo, até aquele instante, ele estava apegado ao bem próprio. Ele tinha amor pela lei? Tinha. Mas era um amor ainda imaturo, infantil, fragilizado. Porque era um amor fanático, marcado pelo orgulho. E qual que é o problema do orgulho? O problema do orgulho é que você apaga o outro. Se o egoísmo é o excesso de você mesmo, o orgulho é o apagamento do outro. Então só dá você e não tem mais ninguém. Não existe mais ninguém. Esse era o desafio paulino. O coração que havia sido buscado para que o seu afeto ganhasse força. Eu odeio cristão. E aí acontece um plot twist na vida dele. Eu amo
cristãos. Pedagogia das posições. Porque em tudo e em toda parte, a proposta é de unidade, de harmonia entre os corações. E aquilo que ele mais negava se tornou aquilo que ele mais amava. Porque se tem um troço complicado na encarnação, esse troço se chama rebeldia. Porque se você não atrapalhar, as chances de você caminhar são inúmeras. Mas o nosso problema é que, além, às vezes, de não querer caminhar, a gente ainda quer empacar. E aí dá uma trabalheira, porque a pior sensação do espírito não é só perceber o tempo desaproveitado. É perceber o quanto ele foi amado e ele não aproveitou. O quanto ele foi cuidado e ele não se deu conta. Não é simplesmente questão de tempo, é de afeto. Porque todo o progresso divino é alguém entra na sua vida. As conjunturas são corações que são postos, são encontros. E é através dos encontros que os objetivos divinos se costuram. Assim foram as comunidades paulinas. Que não eram igrejas, eram corações que se amavam. Não eram estruturas fixas, eram almas que aceitaram ali a chama de um compromisso superior. As comunidades paulinas que descendem desse coração tão benfeitor eram almas que se permitiram ser amadas pelo Cristo por intermédio de Paulo. Por isso foi tão forte. Por isso tinha tanta vida. Emmanuel vai dizer: apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. Somente esse amor adoecido. E Emmanuel vai falar em outra mensagem, chamada Problemas do Amor. Porque Paulo tinha dimensão dessa grandeza dos afetos. Carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 9. O apóstolo Paulo vai dizer: que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Tem dois elementos para o amor crescer: no conhecimento e no discernimento. Conhecimento. Como é que você conhece o amor? É lendo? Abrindo os manuais? Não. Como você conhece o amor? Qual que é o mecanismo divino para que a gente conheça o amor? A vida, experimentação. Mas não é só conhecimento, não é só viver experiência. Precisa existir discernimento. Aí é onde entra a reflexão. O que a gente estuda sobre amor, o que a gente vai colhendo de bagagem espiritual a partir daquilo que a gente vai vivendo. Paulo está chamando a comunidade para crescer. Tem que crescer. Não pode permanecer estático. Precisa alargar-se. E aí Emmanuel ele vai dizer assim: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Então, a questão não é que vai estar com falta de amor, mas a questão é o jeito que esse amor
é aplicado, que essa energia de vida ela está sendo empregada. Porque o amor pode construir, mas você pode pegar ele para destruir também. Ai, Deus. Quando um homem se devota, olha o que Emmanuel vai dizer, de maneira absoluta, aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Então, o que é o avarento? O avarento é aquele que ama muito, muito, muito o que tem. A tal ponto que ele pode passar por cima de um monte de pessoas para defender aquilo que ele tem. Se alguém, em alguma medida, se aproximar querendo aquilo que ele tem, ele pode destruir. Sem, naquele instante, nenhum remorso. Porque ele vai achar que está fazendo tudo em nome do quê? Do amor. Só depois ter a dimensão da truculência da alma dele para defender o que não é dele. Porque a questão é, se você está perto de desencarnar, e a gente sabe que a média de cabelo branco aqui hoje, e de pessoas sem cabelo, né, também, ela é grande. Se você está perto, na porta, ou está sentindo aquele friozinho chegando, a questão é, começa a desfazer as suas malas. Começa a desfazer as suas malas. E, na brincadeira do Haroldo, né? Caminhão de velório. Ó, o carrinho de velório não é acompanhado de um caminhão de mudança. A gente precisa aprender a desfazer as malas para desencarnar. E a gente está querendo chegar no plano espiritual lotado de trem. Lotado de trem. E não raro, o nosso amor, essa força tão divina, como foi no caso do parente do André Luiz, fica sobrecarregada pelo desejo de ter. O espírito que está lá 40 anos revirando na matéria mental dele a posse. Porque ele investiu todo o patrimônio de amor em ter. Desfazer a mala não é fácil. Você começar de levezinho, pensando nesse desapego. Nesse desapego. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Então, se você se coloca nesse lugar de centralidade e tem um amor por estar nesse lugar, essa energia interna se chama egoísmo. E é muito curioso, porque quando a gente vai conversar com o egoísta, dá para perceber que ele não tem dimensão do estrago que ele faz. Ele não tem dimensão, porque ele está meio salvo. 15 minutos de paciência. Lembra? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê e tudo suporta. Obrigado. Então, esses dias para trás, estava numa reunião de um evento espírita que a gente teria, de juventude, e aí deu um problema. Nessas horas, é maravilhoso olhar para a gente mesmo. Deu problema, grupo de WhatsApp,
errinho de comunicação. É a hora do testemunho. Eu olhei para a situação e falei, nu, isso aqui vai dar uma zebra uma semana antes do evento. Eu falei, acabou. Era uma vez um evento que não vai acontecer mais. Aí, ok. Na hora, eu tive uma crise de ansiedade. Eu não fiz nada. Eu falei assim, qualquer coisa que eu fizer aqui vai dar errado. Porque o amor é cirúrgico e preciso. Quando você já assumiu, construiu, forjou esse lugar. Senão, a tendência de você fazer uma bagunça é absurda. Não precisa de muito, não. Não precisa de muito. Aí, ao invés de resolver, de fazer alguma coisa, eu falei assim, eu reconheço que o meu amor ainda precisa dar uma amadurecida. Deixa eu fazer uma prece. Eu me recolhi, fiz uma prece. Eu escutei no meu mundo interior Jesus dizendo assim, cala a boca. Muito ajuda quem não atrapalha. Aí eu falei, opa, pronto. O que eu fiz? Nada. E os trem se resolveu? Resolveu. Às vezes o nosso desafio é o quê? Entender esse amor que espera. Porque é o amor que sabe recolher-se. O amor que sabe recolher-se. Para que outros corações possam aparecer. Para que o plano divino possa se manifestar. Porque se você não der espaço, como é que chega? Auxílio, como é que chega suporte? Esse amor que espera é o amor que sabe se abrir para a vida e permitir que o divino, o Criador, nos oriente os nossos destinos. Porque é o amor que entende que a gente tem o nosso lugar, mas além do nosso lugar, há o lugar de tantos outros. Não é fácil. Não é fácil esperar. Porque o contrário da espera é a precipitação. E quantas vezes a gente não é precipitado? Toma os pés pelas mãos e acaba ferindo, acaba desorganizando coisas que não tinha necessidade. Porque a questão é, o nosso amor, quando vai amadurecendo, é capaz de trabalhar em perfeita harmonia com o amor de Deus, com o amor das pessoas. Nesse vínculo, nessa conexão. Só que não é fácil. E às vezes você mete os pés pelas mãos e o que a vida faz? Recomeçar. Então, deu tudo errado. Você foi lá, agiu na hora que não precisava, e o que a providência divina faz? Vai encontrar um outro caminho. Porque o amor divino, no dizer de Meimei, tem estradas aonde o mundo sequer viu caminhos. Então a gente vai entendendo essa criatividade que o amor pode ter. E assim acontece na vida do apóstolo Paulo. A criatividade do amor divino. Você matou sua futura noiva, sua futura esposa, você matou seu melhor amigo. Calma, esse era o plano A. Ainda tem B, C, D, E, F, G, H, I. Não vai faltar plano.
Porque o universo é moral e tudo é dirigido pelo amor. Então, se tem uma coisa que não vai acontecer, é dar errado. Pode até parecer que não vai dar certo. Mas os mecanismos divinos dizem assim, tudo bem, o primeiro tempo estamos perdendo de goleada. Mas a gente vai fazer umas modificações e o segundo tempo vai ser diferente. Entra em jogo. Foi assim, por exemplo, na caminhada paulina. O segundo tempo, segunda parte do Paulo e Estevão, você vê os inumeráveis recursos do amor e espera. O amor que se retrai, mas agora do amor que tudo suporta. Tudo suporta. Porque suporta vem de suporte. O que é dar suporte? Precisou de ajuda? Você vai lá dar recurso. Precisou de ajuda? Você vai lá dar recurso. Precisou de ajuda? Você vai lá e dá recurso. Emmanuel vai trazer para a gente. Quem assessorou do início ao fim a tarefa paulina? Estevão. Quem era o suporte? Paulo estava vivendo situação A. Quem era suporte? Estevão. Vivendo problema B. Suporte? Estevão. Junto com Abigail. Pensa que time. Que jogo. Porque para você viver o clima das reparações, só sendo nutrido espiritualmente para você ficar de pé. Porque senão você vai se tornar uma pessoa extremamente carente. E um trabalhador extremamente carente na tarefa, ele é um problema. Porque ele vai demandar tanto, porque ele é aquela pessoa que nunca vai tomar iniciativa, mas vai esperar que todo mundo faça as coisas. Mas o fulano fez aquilo, o ciclano não fez aquilo outro. Ele sempre vai caminhar pela ausência. O amor tudo suporta, porque ele nutre a alma de vigor para viver as bagaceiras, os B.O., que em alguma medida a experiência evolutiva nos coloca. Nutrição. O amor que tudo suporta é o amor da nutrição. Você nunca está sozinho. A sua harmonia, a sua conexão, o seu vínculo te colocam em profunda ligação com quem você ama. E a partir desse instante, você percebe que existe vigor, força interna. Porque já pararam para pensar, se Paulo fosse carente? Rapaz, ele começou carente. Porque a primeira vez que ele vai pregar na sinagoga e o pessoal não escuta ele, pensa num Paulo dengoso. Tipo, oh Jesus, ele não me ouviu. Sabe, aquela criança que só olha para ela e fala, meu Deus, vem, deixa eu te dar colo. Porque o primeiro percurso no amor paulino, a primeira preocupação, ó, a plaquinha vai levantar, 5 minutos. Está acabando, gente. Paciência aí. A mão. O primeiro percurso de Jesus foi nutrir Paulo de afeto. Primeira coisa, porque vazio ninguém faz não. Ninguém faz. E ele deu com os burros na água. Por querer fazer alguma coisa vazia. É nutrido, é afagado, é protegido. É uma alma que se sente segura, que tem as suas necessidades psicológicas atendidas,
ela produz demais no campo do bem. Porque senão vai se tornar um coração, infelizmente, um coração ressentido. Eu fiz por aqueles excomungados e olha lá a gratidão deles. Olha como eles estão sendo gratos. Imagina se Paulo tivesse vazio. Que trabalheira Jesus não teria para trabalhar as mágoas na alma dele. E assim, num primeiro momento, tinha uma meia dúzia que aceitava ele e um punhado bom de gente contra ele. Um coração que não está nutrido dá muito trabalho, porque ele está sujeito a exigir, ele está sujeito a cobrar, ele está sujeito a se ressentir. É preciso conhecer nesse amor que tudo suporta, o amor que tudo crê. A confiança no afeto. Porque se você é amado, se essa memória interna te marca, se você carrega consigo esse suprimento divino, a fidelidade é uma marca importante a desabrochar na nossa trajetória. Porque a gente vai se sentindo totalmente seguro e espontâneo. E você faz e pronto. Faz e prossegue. Porque a pior coisa do mundo é lidar com gente que te cobra tudo. Ah, mas eu fiz por você isso e aquilo. Ah, eu deixei de viver. Quantidade de pai que hoje direciona uns boletos emocionais para os filhos. Porque eu não fiz isso por sua culpa. Eu deixei de viver aquele sonho porque você nasceu. Pelo amor de Deus. Que coração carente que é esse? Que tipo de necessidade não está sendo preenchida, cuidada? Porque é muito alta essa conta. E é muito pesado esse fardo. Só o amor que tudo crê dá a liberdade para que o outro possa ser. Porque é um amor fiel no sim e no não. Na presença e na ausência. Mas precisa partir de um coração nutrido. Para a gente chegar no ápice, e a gente encerra aqui, é o amor que tudo sofre. O amor que tudo sofre. Que a alegria do nascimento vai ser mais forte e mais pura do que a dor da partida. Que a alegria que poder estar junto vai ser muito mais forte e profunda do que os desafios das imperfeições. É esse amor resistente que foi forjado na lágrima, no sorriso. No dia bom, no dia mau. É o amor do acerto, o amor do erro, que se convertem em aproveitamento. Esse amor tudo sofre, mas é um amor que vive perrengue. É um amor que não se aparta da crise, da tensão. No instante que a corda estica, no instante que desaprova. Porque o amor paulino não é frágil. É um amor que confia, é um amor que espera, é um amor presente, porque sabe recomeçar. E o que eu desejaria, todos vocês, como tenho desejado a mim mesmo todos os dias, é que o nosso amor cresça, que a gente viva os nossos BOs
as nossas bagaceiras, os desafios com a dignidade de um coração que não se esquece. Nós estamos aqui para gravitar em torno da unidade divina. Que o seu amor te conecte cada vez mais com o amor divino e te permita estar cada vez mais próximo das pessoas e dos corações, independente da política, independente das condições sexuais, independente das condições familiares, independente das condições étnicas, raciais, e o nosso amor possa traduzir esse compromisso profundo. Que Jesus veio de forma simples, singela, mas muito madura, dizer assim, olha, vive e aprende que o amor está sobretudo cunhado na vontade de compartilhar a vida maior. Obrigado pela paciência e pela misericórdia de vocês.